Olá, olá, que tal, ladies and gentlemen? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma quarta-feira maravilhosa, onde nós vamos falar sobre Mark Brackett, Permissão para Sentir. O conteúdo desse capítulo de hoje, nós vamos entrar agora na rotulagem. A gente começar então a identificar como eu posso então trazer mais propriedades para aquelas emoções, que a gente já passou pelas duas etapas anteriores, e no nosso capítulo anterior a gente estava falando um pouquinho mais sobre a compreensão. Então agora que a gente já sabe como compreender em qual dos quadrantes normalmente as emoções têm força e energia, agora nós vamos aprender a rotular, a destrinchar ela um pouco mais, trazer mais propriedades para que eu consiga realmente qualificar aquela emoção é aquilo que eu estou sentindo. Bora lá? Se esse conteúdo te interessa, aproveita e te inscreve no canal. Toda quarta-feira eu trago Mark Brackett, Permissão para Sentir. Toda segunda-feira, Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Toda sexta-feira, um treino de habilidade emocional para que você possa desenvolver e ganhar uma musculatura emocional para você, para o seu corpo, para sua mente, para sua vida. Vamos juntos então, começar a rotular as emoções. O Mark Brackett trata, até os pássaros estão querendo aqui. Mark Brackett traz como você está se sentindo hoje. Essa pergunta é tão retórica, né? Muitas vezes a gente pergunta, como é que tu está se sentindo? E aí, como é que tu tá? Quais são as respostas? Qual é a tua resposta? Escreve para mim. Qual é a tua resposta mais comum quando alguém te pergunta como você está se sentindo? Quero saber. Como de costume, bem ou bom foram as respostas mais populares. Aí ele buscou um pouquinho mais a fundo. Alguns chegaram a dizer, estou curioso ou intrigado. Em vez de insistir nos motivos para tanta dificuldade de escrever os sentimentos, ele levou o grupo para uma direção diferente. Como ele estava numa vinícola com enólogos e tudo mais, degustadores, então ele fez uma pergunta um pouco mais capciosa. Ele trouxe a seguinte: dada a sua experiência, estou curioso, como vocês descrevem os vinhos que estão representando, que estão provando? Aí sim, aí veio um monte de coisa. Rico em especiarias e toques minerais, profundo com aromas florais de amora, sabores surpreendentes e suaves de damasco e alcaçuz, notas de pimenta e de caixa de charuto, taninos grandes mas refinados, um final bem estruturado e vigoroso, equilibrado e delicado com um final que deixa a fruta ecoar. Olha quanta criatividade que veio, né? Então, dá para imaginar tanta eloquência sobre o suco de uva fermentado, mas tanta limitação para descrever a própria vida interior. E é isso que a gente faz o tempo inteiro, né, gente? Como é que tu tá? Bem, ninguém quer falar da sua vida interior, porque nós mesmos desconhecemos. E aprendemos a estar sempre nesse resguardo, não, tá tudo bem, ou tá tudo horrível, ou fala, tá horrível, mas não para sentir. Não compreende o que é esse horrível, qual é a ligação dessa voz que está trazendo com o que o meu corpo está sentindo. Então a pergunta central desse livro é: como você está se sentindo? Não vai muito longe se não tivermos as respostas úteis. Sem um vocabulário adequado, não podemos rotular nossas emoções. E se não podemos rotulá-las, não podemos considerá-las adequadamente nem colocá-las em perspectiva. Isso não é apenas retórica. Sabemos pela neurociência e pela pesquisa de imagens cerebrais que há uma verdade real e tangível na proposição de que, se você pode nomeá-la, você pode domesticá-la. Rotular uma emoção é a forma de regulação. Olha que barato isso. Rotular uma emoção é uma forma de regulação, ou seja, quando tu tá com raiva, quando tu tá triste, quando tu tá com medo, quando tu tá ansioso, rotular aquela emoção, compreendendo através da tua expressão corporal, é uma forma de domesticá-la, porque daí ela deixa de ser aquela coisa. Sabe o segredo, gente? Quando tu vai fazer uma festa surpresa para alguém, tem um segredo. Aí fica todo mundo naquela expectativa, e se alguém sabe e revela, perde a graça. O mesmo acontece quando a gente começa a rotular as nossas emoções. Quando eu começo a identificar ela com mais propriedade, ela vai perdendo a força de me dominar. E eu passo a saber o que fazer com ela. Como discipliná-la? Eu me lembro de uma frase de um mestre, que ele estava lá e tinha os dois lobos, né? Tinha o lobo do amor, o lobo do bem e o lobo do mal. E o lobo do mal agia muito, sempre com aquele impulso de sobrevivência, de preservação, até ele aprender a disciplinar aquele lobo do mal e mostrar para aquele lobo do mal: opa, não existe nenhum problema aqui. Não estou correndo esse risco da maneira como você está imaginando. Então começou a domesticar aquele lobo do mal, já que o outro não causava mal nenhum a ninguém. O capítulo acerca do reconhecimento tratava de determinar o nosso estado emocional geral e localizá-lo em um dos 4 quadrantes coloridos: vermelho, azul, amarelo ou verde. O capítulo sobre a compreensão foi dedicado às 2 palavras: por quê
Por quê? E conservamos. Por quê? Conversamos sobre a habilidade de descobrir o que causa esses sentimentos. Já a rotulagem é o modo de levar essas duas habilidades a um outro patamar. É nesse ponto em que nos concentramos nas emoções que estamos vivenciando, até podermos nomeá-las com precisão. Eu preciso realmente, aí é tão importante aquilo que eu trago na segunda-feira, do Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Enquanto eu não estou presente, enquanto eu não tenho uma sintonia com o meu corpo, uma compreensão das minhas emoções, eu não consigo rotular. Como é que tu conseguiu rotular, por exemplo, o dia que tu estava com diarreia? Deu aquela dor na barriga, tu pode perceber que aqueles movimentos peristálticos significavam que vinha umas fezes mais moles, né? O enjoo, aquele embrólio todo, também é a mesma coisa. Então, o mesmo a gente precisa fazer para qualificar as nossas emoções. A tristeza. Como é que tu sabe realmente que tu tá triste, que tu tá com ansiedade, que tu tá deprimido? Muitas vezes chegavam as pessoas dizendo, não, como é que tá? Eu tô meio deprê. Peraí, mas o que é deprê? Tu tá triste, tu tá cabisbaixo, tá meio sem muita motivação? A gente precisa compreender com mais propriedade isso. Você está no quadrante vermelho, lembrem? Os quadrantes? Quadrante vermelho, amarelo, azul e verde. Eu já falei sobre isso. Se você está entrando agora, acessa nos capítulos anteriores que você vai poder identificar esses quadrantes com mais propriedade. Você está no quadrante vermelho? Lamento ouvir isso, mas agora podemos determinar exatamente em que parte do quadrado vermelho você está. Está com raiva ou apenas frustrado? Percebam, gente, tem sutilezas ali. É delicado esse aprofundamento, requer perspicácia, requer observação, requer atenção e prática. De novo, e de novo, e de novo. Assustado ou preocupado? Ou se está no verde, está seguro ou complacente? Acolhido ou contente? Existem diferenças, que à medida que a gente vai trabalhando mais e mais, a gente vai conseguindo ter mais qualidade e mensuração sobre isso. Há uma grande diferença entre essas emoções, cada uma com a sua causa e exigindo o próprio curso de ação. É por isso que o gráfico das emoções é uma ferramenta tão importante. Nós começamos com um quadrante, visualizando como uma cor básica, e depois restringimos a busca por um quadradinho. Esse não é apenas um recurso para nos ajudar a visualizar as emoções, é como descobrimos e rotulamos quais são as emoções que estamos de fato experienciando agora, aqui e agora. Qual é a emoção? Qual é a emoção? E qual é a emoção? Assim eu posso crescer e evoluir. No arco formado pelo método Ruler, que são essas 4 etapas, né, a rotulagem é o ponto de virada da articulação. Ela conecta o reconhecimento e a compreensão com a expressão e a regulação, que é onde tomamos as ações necessárias para extrair força de nossa vida emocional. Sem a rotulagem, nossos sentimentos permanecem rudimentares. Assim que os nomeamos, começamos a ter posse e o seu poder. Lembra do lobo? Assim que eu começo a identificar, nomear, eu posso me apropriar. Como é que tu vai saber se a água é quente ou fria? Tu precisa ir colocando a mão. Depois tu tem o básico, né, de quente ou fria, tu vai descobrir o morno, tu vai descobrir muito quente, vai descobrir muito fria, congelada, fervendo. Tem várias variações ainda assim. Mas a gente só consegue perceber através de uma atenção plena, através de toque até determinada temperatura e depois com outras ferramentas, como o termômetro, para que tu possa saber aquela propriedade daquele líquido naquele momento. No ar, aqui. A habilidade de regulagem existe naquele espaço entre a compreensão que sentimos e a nossa capacidade de descrevê-lo com precisão para nós mesmos e para os outros. Eu vou ler de novo isso daqui que é importantíssimo. A habilidade de rotulagem existe naquele espaço entre a compreensão do que sentimos e a nossa capacidade de descrevê-lo com precisão para nós mesmos e para os outros. Ou seja, enquanto eu não tenho essa capacidade de precisão para descrever aquilo que eu estou sentindo, para eu poder nominar isso para outra pessoa, eu não tenho a rotulagem. Eu estou simplesmente, sei lá, uma coisa tipo, não sei como explicar. Ok, tu ainda não conseguiu definir. Precisa de novo, e de novo, e de novo. Bem como aquelas pessoas que estavam com vinho, elas conseguiram identificar notas, fragrâncias, sabores, né, naquele vinho para poder ir adiante. Quando usamos as mesmas poucas palavras para as emoções repetidamente, voltamos a um estado adolescente de ser, quase mudos, que eu não consigo explicar. Como é que tu tá? Não sei. Bem...
Não queremos realmente saber nossos verdadeiros sentimentos? Não queremos realmente que as outras pessoas entendam como nos sentimos? De que outra forma eu vou fazer se não primeiro aprendendo o que eu estou sentindo? É assim que o medo da vulnerabilidade se manifesta. É assim que o medo da vulnerabilidade se manifesta. E aqui tem um outro livro fantástico que eu recomendo para vocês, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que ela traz esse aspecto. Quanto mais ela entra em contato com a vulnerabilidade e expõe essa sua vulnerabilidade, menos ela teme e mais coragem ela tem. Quando ela chega num palco lá e diz, nossa senhora, quantas pessoas... Se ela não diz que ela está com vergonha de ter com aquele monte de gente, aí o que acontece? As pessoas se sentem instigadas. Não, vamos ver até onde ela aguenta. Agora, se ela já chega de cara, gente, eu tô tremenda, aqui tem muita gente, que vergonha, não sei o quê. As pessoas criam empatia, compaixão, e ela deixa de ficar nutrindo força naquela situação, na mente que mente. Olha que barato isso. Então, se você me perguntar como eu me sinto e eu te disser tudo bem, isso me poupa de ter que contar a minha história de fraqueza e sofrimento. Bem, torna-se então nossa maneira educada de dizer, por favor, não me pergunte como eu me sinto. Se eu disser ótimo com bastante frequência, e se você fizer o mesmo, qualquer coisa mais destrutiva parecerá antinatural, até alarmante. Porém, nossos sentimentos não devem nos alarmar. Percebe quantas pessoas dizem, não, tô tudo bem, tô tudo ótimo. Daqui a pouco aquela pessoa acaba até cometendo um ato contra si mesma. E aí? Será que realmente estava bem? Até que ponto ela tinha que ficar se enganando ou enganando os outros sobre aquilo que nem ela estava sabendo? Por isso que é tão importante essa jornada de autoconhecimento. Aprender, se dar permissão para sentir. Em muitas ocasiões, em vez de nomear com precisão as emoções, usamos as figuras de linguagem. Isso é muito normal que a gente faz também, né, gente? Eu estou no topo do mundo. Ah, você está queimando. Nossa, ele está feliz como pinto no lixo. Ah, eu estou no fundo do poço. Ela está caída. Tudo muito, muito evocativo, é claro. Mas ainda assim, são artifícios que nos permitem evitar o confronto de forma clara e exata com o que sentimos. Essas figuras de linguagem inventivas podem ser úteis quando escritas, mas muitas vezes criam uma distância ainda maior entre os nossos sentimentos e as nossas palavras. Elas são muito úteis, muito bonitinhas, mas elas continuam nos afastando. Eu estou simplesmente utilizando uma frase, um jargão popular, alguma coisa, mas eu não estou entrando em contato, mais uma vez, com aquilo que eu estou sentindo com propriedade. Então, rotular as emoções com palavras precisas resulta em 4 condições principais. Vamos lá? Vamos pegar essas daqui? Primeira condição principal. Legítima e organiza nossas experiências. Legitima e organiza nossas experiências. Quando associamos uma palavra a um sentimento, isso dá substância à emoção e cria um modelo mental da palavra, o que significa que pode ser comparada com outros sentimentos que temos e também com os sentimentos de outras pessoas. Então eu começo a dar uma legitimidade, eu começo a organizar e a calibrar aquilo ali. Eu também tenho isso, o fulano também tem. E a gente chega no mesmo vocabulário de uma pessoa com a outra. Segundo, ajuda outras pessoas a atenderem às nossas necessidades. Assim que somos capazes de comunicar com especificidade o que estamos sentindo, as pessoas em nossa vida podem olhar além dos comportamentos para entender as suas causas. A empatia fica mais disponível. Lembra o exemplo que eu acabei de trazer da Brené Brown? Onde ela disse, nossa, gente, eu tô com vergonha. Aquelas outras pessoas que também já estiveram na beira de um palco, lá disseram, eu sei o que é isso está sentindo, eu também já senti muita vergonha, eu também estaria com vergonha no teu lugar nesse palco aí agora. Então a gente começa a perceber que essa emoção não sou só eu que sinto essa vergonha no palco, ela também está sentindo. Nossa, e mesmo depois de tantas vezes. Tem um outro autor que o Stephen Pressfield traz no livro dele, Como Lidar... como é que é? Era Guerra da Arte, ele virou um outro nome agora. Como Lidar... Bom, não interessa. Eu sei que ele trazia de um ator famoso que sempre, antes dele subir ao palco, ele vomitava. Porque vinha aquele mesmo ponto, aquela mesma sensação. Mas ele já sabia que aquilo era um padrão. E como ele aprendeu a identificar isso, ele sabia o que fazer. Ele ia lá, vomitava e depois ele apresentava a sua peça brilhantemente. Terceiro, da mesma forma, ajuda-nos a atender às necessidades de outras pessoas. Depois de sabermos como alguém está se sentindo, é mais fácil de dar-lhe o apoio. Então, se eu sei,
eu tenho condições de ter essa empatia, essa compaixão e conseguir verdadeiramente apoiar, porque eu já passei por aquela experiência. A dor que o outro está passando, eu já senti, então eu tenho como ajudar com muito mais propriedade. Por fim, finalmente, nos conecta com o resto do mundo. Nossas emoções se tornam uma forma de comunicação, uma forma de compartilhar a experiência de estar vivo. Há um conjunto de pesquisa que evidenciam os benefícios da conectividade social para a saúde. E é aqui que começa, na capacidade de nos identificarmos mutuamente. A terminologia da emoção nos permite ler a vida uns dos outros, quase como faríamos com um livro. As palavras dão a cada um de nós uma história para conectar. Esse é o poder da rotulagem. Então aqui a gente começa, nós vamos explorar por mais alguns capítulos o aspecto da rotulagem. Gostaria que vocês estivessem junto para a gente aprender um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais. Hoje a gente deu a introdução sobre a rotulagem, o que é, o que ela vai trazer. E quanto mais a gente aprender a rotular as nossas atitudes, comportamentos e emoções, menos força a gente vai dar para que eles nos dominem de uma forma incontrolável. Nós vamos saber a causa, o efeito e direcionar com mais propriedade, como os grandes mestres, né, os grandes samurais que sabiam utilizar toda a sua força para um golpe, para uma ação. Nós vamos criar a capacidade disso. Se tu gostou desse conteúdo, de novo, curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que precisa aprender a lidar com as suas emoções para que a gente possa juntos crescer cada vez mais. Valeu, até a próxima, até quarta-feira que vem.